Oi, gente, boa tarde. Eu tô indo agora buscar a Alessia na escolinha, eu tô indo com o carro porque, gente, tá muito frio. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do frio que tá. Eu sempre falei pra vocês, né, gente? Fevereiro aqui é triste porque é gelado. Então, como eu tenho alguns minutinhos ainda, eu falei, deixa eu fazer esse vídeo, né? Porque essa semana eu tô pintando casa e eu mesmo tô pintando, né? O Domingo tá trabalhando, eu aproveito e vou pintar. Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui mais para tirar as dúvidas aí de vocês que surgiram aí com relação ao último vídeo que eu fiz. Foi quando eu fui no shopping com a Alessia, nós entramos numa livraria, ela pegou um livrinho e começou a contar a história da Peppa Pig e do Pedro Pônei. E a historinha ela contou toda em italiano. E vocês perceberam, né, que eu falava em português com ela e ela me respondia em italiano. Então isso daí acabou surgindo muitas dúvidas, né, de vocês, né? Me perguntaram se eu não falava em português com ela. Alguns me perguntaram se ela tinha esquecido o português, porque vocês sabiam que ela falava, né, por conta do outro vídeo que eu tinha feito. Algumas mães me escreveram, né, no e-mail, né, preocupada com essa questão da língua, falando, eu tô indo morar na Itália, meu filho tem 3 anos, né, ele vai desaprender o português, né, ele vai esquecer. Então, assim, eu decidi fazer esse vídeo justamente aí pra falar pra vocês, né, como é crescer uma criança bilíngue, como foi, como está sendo esse processo, né? E ver aí se de repente tem mães que estão passando por isso e podem aí fazer o comentário aí de como está sendo essa experiência. O único vídeo que eu fiz a respeito de bilinguismo, acho que foi quando ela estava com seus 3 anos e pouco. E nesse vídeo eu tinha falado para vocês que a Alessia até os 2 anos e meio, ela, né, cresceu somente comigo. E assim, durante até os seus 2 anos e meio, a língua que ela mais ouvia era a língua portuguesa, porque era o tempo que ela ficava comigo, ela não ia na escolinha, ela não tinha contato com outras crianças. Quando saía com amigos, eu saía com as minhas amigas brasileiras e as minhas amigas brasileiras falavam em português com ela. O pouco contato que ela tinha com a língua italiana era com o Domênico, quando ele chegava do trabalho. Então, com 2 anos e meio, eu decidi colocá-la na escolinha, justamente para ela ter contato com outras crianças, né? E principalmente para começar a preparar o ouvido dela, né? A escutar a língua italiana para quando chegar na materna não ter problema. Inclusive, até os 2 anos e meio, ela sempre assistia desenho animado em língua portuguesa, né? Que eu procurava os desenhos no YouTube, né? E colocava para ela assistir. Então, com 2 anos e meio, ela começou a ter contato aí, né? Até então a Peppa Pig falava em português, depois a Peppa Pig começou a falar em italiano. E na escolinha, né, as crianças também não é que falavam tanto, porque 2 anos, 2 anos e meio, né, as crianças ainda estão ainda em fase aí de desenvolvimento da linguagem. Mas assim, as palavrinhas que ela usava, o vocabulário dela era muito mais rico em língua portuguesa do que palavras em italiano. Tanto que os professores, né, as professoras ali da escolinha, elas tinham um pouco de dificuldade de entender o que a Alessia queria. Muitas vezes a Alessia chorava, elas não conseguiam entender o que era, porque a Alessia geralmente ela pedia as coisas em português, né? A sorte nessa escolinha, porque tinha uma professora que ela era da República Dominicana, então com o espanhol ficava muito mais fácil dela entender o que a Alessia queria, né? As palavras que a Alessia falava era muito mais parecida com o espanhol, então daí ela conseguia falar, entender o que a Alessia queria. Com 3 anos e 1 mês, ela começou a escola materna. E ali, a escola, justamente na creche, eram em 10 crianças, na materna já eram em 26. Então, assim, tinha muita criança. E já com 3 anos, a criança ela já está desenvolvida, né? A linguagem já está bastante desenvolvida. Não todas, mas a maioria sim. E ali também ela teve essa dificuldade, né, de se comunicar com as professoras, mas assim, foi pouco tempo. E praticamente, acho que 1 mês, a Alessia ela começou a melhorar no italiano, a se comunicar melhor no italiano. Tanto que em casa, né, a regra em casa sempre foi assim. Eu sempre falei com ela em português, o Domênico sempre falou com ela em italiano. Fora de casa, na rua, eu sempre falei com ela em português. Só falava em italiano caso eu estivesse na companhia de alguma pessoa, né, que não falasse o português, né, alguma amiga que falava só o italiano, alguma amiga italiana, né, ou outra pessoa, né, que de repente era um conhecido que estivesse próximo. Eu não ia, nesse caso eu não falava em português com a Alessia, justamente porque um pouquinho falta de educação, né, você falar uma outra língua na criança estando na frente de outra pessoa. De repente você está conversando ali com teu vizinho, a Alessia pede alguma coisa em italiano, você vai e responde em português. Então, nesse caso não, eu sempre falava em italiano, justamente por educação. Mas a gente sempre se comunicou
em português. E ela começou aos pouquinhos tendo essa facilidade em falar o italiano, tanto que às vezes ela falava as coisas para mim, aí eu falava, repetia em português para ela entender que aquilo que ela estava falando em português significava outra coisa, né? Às vezes ela falava assim, mamma, io voglio acqua. Eu falava, você quer água? Aí eu lá pegava água para ela. Ah, mamma, andiamo a fare la passeggiata. Ah, você quer passear? Então, assim, para ela começar, né, a entender que a minha língua era outra. Porque até então era o contrário, ela falava sempre o português. E aí que começou a acontecer, ela também começou a fazer essas coisas. Eu falava para ela em português as coisas e ela começava a repetir aquilo que eu falava em italiano, como se ela quisesse mostrar para mim assim, olha, eu tô entendendo, eu vou traduzir. Sabe, eu falava assim para ela assim, Alessia, vamos no banco com a mamãe? Allora, andiamo alla banca. Então ela traduzia que a gente estava indo no banco. Alessia, vamos no parquinho? Andiamo al parco. Então, assim, ela começou a fazer essas traduções. Eu até comentei com uma amiga, minha amiga falou assim, ai, Tati, é normal, minha filha também fazia. Parece que é aquela coisa assim de querer mostrar, olha, eu tô entendendo, eu tô traduzindo pro italiano para você ver que eu tô entendendo. E até então, tranquilo. E assim, pelo que eu percebi, ela tem a facilidade dela com a língua italiana porque é a língua dela, né? Ela passa agora 8 horas dentro da escolinha com as crianças que falam sempre em italiano, a professora que fala italiano. Quando ela vai assistir televisão, ela assiste em italiano. E eu continuo falando português e ela responde em italiano. Acontece que às vezes, quando estamos somente eu e ela em casa, né, principalmente de manhã antes de ir para a escola, a gente está sozinha, eu falo com ela em português, ela me responde em português. Aí ela fala as palavras em português. Só que se o Domênico estiver perto, aí ela não fala português, ela fala em italiano. Então, assim, eu já percebi que somente quando estamos sozinha que ela se sente à vontade de falar o português. Parece, sabe quando você está aprendendo a falar inglês, que você está na escola de inglês, aí alguém pergunta assim, ah, fala inglês, fala alguma palavra em inglês. Você fala assim, olha, eu entendo tudo, mas falo pouco, né? Então eu falo algumas palavras. Só que se jogarem você, de repente, né? Você que está estudando inglês, te jogarem nos Estados Unidos, você vai ser obrigado a falar, né? Ou então, de repente, você fala com teu amigo, né, para treinar, porque você sabe que se você errar, teu amigo não vai rir. Então, parece que é isso que acontece com ela. Quando ela tá sozinha comigo, aí ela fala o português tranquilamente, sabe, como se nada fosse. Só que assim, ela tem aquele sotaque italiano, que é normal, né, gente? E assim, com relação aos avós no Brasil, a gente fala quase todos os dias, né? Pelo menos a minha mãe, a gente liga para ela e ela começa a falar. Antes ela falava sempre o italiano. Aí eu comecei a corrigir ela, falando, não, Alessia, muda, tem que falar com a vovó em português. Aí ela liga, ela fala, vovó, que está fazendo? Aí eu falo, não, Alessia, o que tá fazendo? O que você tá fazendo? Ah, vovó, o que você tá fazendo? Aí ela começa a corrigir. Então toda vez que ela liga, ela sabe que a avó fala português. Então ela começa a falar o português. Aí no meio da conversa ela mistura o italiano. Assim, aí começa palavras misturadas em português e em italiano. Então, assim, eu acredito que o dia que a gente for passear no Brasil, né, geralmente quando vamos, a gente fica no mínimo 20 dias. Então, eu acredito que nessas férias, né, nesses passeios, acredito que ela tendo contato maior com todo mundo falando português, a linguagem dela, né, o português dela vai, né, acabar se soltando aos pouquinhos. Eu sei que muita gente vai falar assim, eu tenho uma amiga, filha da minha amiga, que fala perfeitamente 2 línguas, foi sem problemas, mas gente, cada criança é diferente da outra, a gente não pode, né, comparar. Tem pessoas adultas que têm uma facilidade enorme de aprender outras línguas, tem outras que é um desastre. Então, assim, cada caso é um caso. A filha da minha amiga, a mesma coisa também. Ela, deixa eu ver quantos minutos tem aqui o vídeo, ela tem 6 anos e ela fala perfeitamente, seja o português, seja o italiano. Só que ela teve essa facilidade de ir várias vezes ao Brasil e a família dela do Brasil também vem muito frequentemente para cá e ela tem uma priminha da mesma idade, então assim, tudo facilita, né? Ela tendo contato. No caso da Alessia, ela tem contato só comigo, é como se ela falasse assim, né? É o que eu penso, como se na cabecinha dela falasse, ok, minha mãe também fala italiano, pra que eu vou gastar meu português com a minha mãe se ela entende o que eu tô falando? Então, assim, eu respeito o tempo dela, eu respeito essa facilidade que ela tem, né?
Então eu acredito que com o tempo, né, ela vai melhorar, né? Vai conseguir diferenciar, vai ficar muito mais à vontade também em responder português, porque a minha parte eu tô fazendo. A Alessia, ela é italiana, ela nasceu na Itália, o pai dela é italiano, só que ela também é brasileira, porque eu sou brasileira. Então, assim, em casa ela tem contato com a língua italiana, ela tem contato com a cozinha desculpa, gente, ela tem contato com a língua portuguesa, ela tem contato com a comida, né? A comida brasileira, ela ouve música brasileira também. Então, assim, contato com a cultura brasileira, ela tem muito. Então, assim, tudo vai depender dela, né? De como ela vai levar isso daí pra frente. E, inclusive, eu tava vendo até o vídeo da Rosa Filipovic, que é a Rosa, ela também tem um canal lá na Alemanha, lá, As Matutas, e ela tinha feito um vídeo falando que a filha também não queria mais falar português, eu tava falando alemão, e ela tava desesperada, porque ela queria que a filha falasse português também. E ela também, sempre na mesma coisa, falava em português com a menina. E recentemente ela fez um outro vídeo, né, com a surpresa que a filha de um momento ao outro começou a falar português, resolveu falar português. Então, assim, é o que eu penso também, que a Alessia seja assim. Ela sabe o português porque ela entende o que eu falo, porque ela me responde em italiano, mas eu acredito porque ela se sente à vontade. A hora que ela se sentir realmente, ok, tô a fim de falar português agora, eu acredito que ela vai falar. A gente tenta às vezes brincar bastante com a câmera. Ela não gosta muito de brincar com a câmera. Ela gosta ela pegar o celular e ela ficar se filmando. Se eu pegar a câmera e for filmar, ela não gosta. Ela fala, não quero brincar. Aí ela fala em português, eu não quero. Eu não gosto. Então, assim, mas eu deixo ela brincando e fala, não, você tem que fazer igual a mamãe, tem que falar assim. Aí ela fica, ela pega o celular sozinha e fica, oi gente, hoje o vídeo, aí ela começa a falar em português. É muito engraçado. Se ela fizer um desses daí, gente, eu juro que eu coloco aí pra vocês verem. Então é isso, gente. Outra coisa também interessante da Alessia, que ela tem uma facilidade muito grande com línguas, né? A gente ama cantar. O meu carro é um verdadeiro karaokê. Eu entro no carro, eu ligo o som, começo a cantar e ela também canta, né? Eu falo que o Domênico tem 2 cantoras em casa. E assim, tudo que eu coloco, ela aprende rapidinho. Então, assim, ela canta em inglês, ela canta em espanhol, ela canta em francês. E assim, eu percebo que a pronúncia dela é perfeita. Então, assim, ela tem um ouvido muito apurado para a língua. Então, isso daí é bastante interessante, mas é o tempo dela, né? Então, tenho que respeitar isso. Então é isso, gente. Então você, mãe aí que tá preocupada, não se preocupa não, que é capaz de você chegar aqui e a criança de repente se sentir mais à vontade de falar o português e não querer, de falar o italiano e não querer falar o português. Mas o importante é você continuar aí falando a tua língua com a criança, que com o tempo, quando for ao Brasil, de um momento a outro ela vai falar, não vai, eu acho que não vai ser problema nenhum. E você, mãe aí que está me assistindo, que você já passou por isso, você mora na Itália, mora em qualquer outro país aí, né, que teve que mudar a língua, que o teu filho também é bilíngue, fala aí pra mim como é que foi o teu processo aí, se a criança depois resolveu falar ou bateu o pé e não falou mais, né? Falou, não vou falar o português. Deixa aí pra mim, gente, nos comentários. E é isso, gente. Espero que eu tenha aí tirado as dúvidas de vocês, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau!